Olá, cara estudante, tudo bem contigo? Seja bem-vinda e seja bem-vindo a mais uma aula aqui do nosso canal Beabá Exatas, do nosso curso de Física 1. Muito bem, hoje nós vamos abordar um tópico interessante quando a gente começa a trabalhar com a parte da cinemática, que é o estudo do movimento, porém, nesse caso, a gente vai trabalhar com o movimento retilíneo e uniforme. O que é isso? Serve para quê? Em que condições eu tenho um movimento uniforme? Beleza? Quais são as equações que eu tenho que trabalhar no movimento uniforme? Como eu devo atacar um exercício que trata de um movimento retilíneo e uniforme? Beleza? Ficou interessado? Então, fica comigo aí até o final desse vídeo que você irá aprender passo a passo como você vai trabalhar com este determinado tema, tá bom? Tema de hoje, movimento retilíneo uniforme. Roda a vinheta aí. Então vamos lá. O que é um movimento uniforme? Vamos definir aqui, vamos mostrar para você como que a gente define um movimento uniforme. Esse tipo de movimento é definido quando temos variações de espaços iguais em intervalos de tempos iguais. Em outras palavras, com essa informação, com essa característica aí da variação da distância percorrida ou a variação do espaço em relação à variação do tempo, se eu fizer essa divisão, isso vai gerar para mim uma velocidade constante. Então, vamos olhar esse desenho aqui. Ó. Veja que o texto diz o seguinte, ó, é definido quando temos variações de espaços iguais. Olha aqui no desenho, ó, presta atenção. Essa distância, esse espaço, essa distância percorrida é a mesma dessa daqui, é a mesma dessa daqui, é a mesma dessa daqui e assim sucessivamente. Ó. A distância daqui para cá vale quanto? 10 metros. Daqui para cá, 10 metros. De 20 para 30, 10 metros. De 30 para 40, 10 metros. Está vendo que a distância percorrida ou o espaço ali dentro daquele intervalo é o mesmo para esse caso? Beleza. Agora vamos olhar o intervalo de tempo para esses respectivos espaços. Ó, para essa primeira parte aqui, ó, quanto tempo foi gasto? 2 segundos. No próximo, de 2 para 4, quanto é a diferença? 2. De 4 para 6, continua 2. De 6 para 8, continua 2. Está vendo que eu tenho, para a mesma variação de espaço aqui, ó, eu vou ter no tempo a mesma variação do tempo. E isso caracteriza para mim um movimento retilíneo, né? Nesse caso é um movimento ao longo de uma reta, mas um movimento uniforme. Vamos olhar aqui para calcular a velocidade em cada trecho desse. Olha só, presta atenção. Se calcularmos a velocidade em cada uma das posições descritas, comparadas com a posição inicial, a gente vai ter isso aqui. Ó. Veja, se eu pegar a primeira distância percorrida, foi quanto? 10. Espera aí. Velocidade média definida como distância, né, ΔS por ΔT. Aqui eu estou indo em linha reta. Na primeira parte aqui, ó, eu tenho 10 metros percorrido durante quanto tempo? 2 segundos. Então, 10 dividido por 2. Isso vai dar quanto? 5. Guarda aí, guarda esse valor. Se eu pegar agora daqui para cá, ó, medido daqui em relação ao ponto de partida. Qual é a distância percorrida? 20 metros. Quanto tempo foram gastos aqui? Ó? 4 segundos foi gasto aqui. Então, 20 dividido por 4, quanto deu? O mesmo valor, 5. Se eu pego nesse ponto aqui, ó, qual é a distância total percorrida em relação à posição de onde ele saiu? 30 metros. Quanto tempo foi gasto aí? Ó? 6 segundos. 30 dividido por 6 continua 5. Então, está vendo que o resultado da distância percorrida e se eu dividir pelo tempo gasto para cada intervalo que é igual, eu tenho o mesmo resultado nessa divisão, distância dividido pelo tempo. Então, isso caracteriza para mim um movimento uniforme, em que a velocidade sempre vai ser constante ao longo do percurso, se obedecer esta condição e esse critério aqui, beleza? Então, vamos lá. Então, feito isso, como é que é a função horária do movimento uniforme?
Ah, Robson, agora a gente vai... se a gente quer descrever um movimento de um determinado objeto, a gente precisa da matemática. E para você aí que está estudando agora, lá no seu curso de matemática, funções, a gente vai trabalhar com uma função de primeiro grau, tá bom? Então, função de primeiro grau. Lá na matemática, o teu professor deve chamar a equação da reta, né? A equação reduzida da reta, y de x, né? Y é igual a ax mais b, certo? Então, lá na matemática é definido dessa maneira. Aqui pra gente, função de primeiro grau, né? Aqui pra gente, a gente vai definir algo parecido, porque também será uma função de primeiro grau. Então, o que o teu professor de matemática te ensinar de função de primeiro grau lá no teu curso de matemática, o professor Robson também vai utilizar aqui, porque é uma função que é linear, uma função de primeiro grau. Então, veja aqui, ó, eu tenho um objeto que em t igual a 0, ele se encontra numa determinada posição inicial, e aí ele sai desse lugar e vai para a minha direita. Espera aí, ele foi para a minha direita. Tem uma classificação para isso, tem uma característica para isso. Que característica é essa? Vamos olhar aqui, ó. Quando um objeto se movimenta no mesmo sentido do referencial adotado, no mesmo sentido do eixo x. Veja que eu tenho um referencial bem aqui, ó, que a gente coloca o plano xy. Ele tem uma posição inicial, significa que tem uma distância em relação à origem, que está bem aqui. Então, se o movimento é no mesmo sentido do referencial aqui, ó, eu vou ter um movimento progressivo. O que é movimento progressivo? É um movimento em que um objeto, né, se movimenta, ou em que a velocidade ou o movimento dele é no mesmo sentido do referencial adotado. Olha só aqui, ó. Robson, e se for oposto? Olha só aqui, cara, se for oposto, eu tenho um movimento retrógrado. Quando o movimento ele é progressivo, lá na equação, a gente vai colocar um sinal positivo para a velocidade. Se o movimento de um corpo for retrógrado, né? Eu já ia falar movimento negativo, não. Se for um movimento retrógrado, a velocidade é negativa. Ó, não existe velocidade negativa na prática. O sinal negativo que a gente vai utilizar aqui, ele só está dizendo que o objeto, ou o móvel, ou o corpo, está se movendo no sentido oposto ao referencial. Olha só aqui esse desenho, ó. Sentido oposto. Só isso. Então, aqui eu te apresento a equação de primeiro grau. Lá na matemática, o y lá da matemática, para a gente aqui é a letra S de espaço, ou dependendo do livro, tem livro que chama isso aqui de um x, tá bom? O coeficiente angular lá na matemática, que é a letra A, ele, para a gente aqui, se chama velocidade. O x lá da matemática, para a gente aqui, se chama tempo, é a variável t de tempo. O b lá da matemática, para a gente se chama posição inicial. Lá na matemática, a equação da reta, a equação de primeiro grau, é ax mais b. Tá bom? Então, estou fazendo apenas uma comparação para você ver a importância lá da matemática e aqui. Legal. Então, ali eu tenho a posição inicial, o S0, o v é de velocidade. Olha só o que aconteceu ali na simulação. Olha lá, ó. O corpo está se movimentando no mesmo sentido do referencial, movimento progressivo. E se for no sentido oposto, olha lá o movimento daquele objeto no sentido oposto ao referencial. Então, eu vou ter um movimento retrógrado, já ia falar progressivo. Mas é movimento retrógrado. Bacana? Muito bem, vamos praticar agora, vamos trabalhar e classificar aqui essa determinada tabela que tem uns dados aqui para a gente. Ó. Um móvel realiza um movimento uniforme no dado referencial. Seus espaços ou a sua posição variam com o tempo de acordo com a tabela. Na letra A ele pede, determine o espaço inicial e a velocidade v do movimento. Letra B, o movimento é progressivo ou é retrógrado? Letra C, qual é então a função horária do movimento? Aquela equação que a gente escreveu antes, como é que a gente vai escrever para essa determinada tabela? Então, vamos lá. Na letra A,
Qual é a posição inicial? Posição inicial é aonde o objeto está em t igual a 0. Então, olha só, em t igual a 0, ele está na posição 20 metros. Pronto, acabou, resolvido. 20 metros. É só olhar para a tabela. E aí ele pede na letra B qual é a velocidade escalar do movimento. Vamos lá. Ó. Robson, a velocidade é o quê? É ΔS por ΔT. Beleza. Robson, qual coluna eu vou escolher? Bem, nesse primeiro tópico, eu vou escolher essa coluna. Vamos chamar aqui, ó, primeira coluna, segunda, terceira, quarta e quinta coluna, tá? É onde tem os dados numéricos aqui pra gente. Então, o que é ΔS? Né? Posição final menos inicial? Então, beleza. Então, eu vou ter aqui, ó, se eu pego essas duas colunas aqui, a posição final é 28 e a posição inicial é 20. Então, eu vou ter 28 menos 20, posição final menos posição inicial. Legal. E o tempo? Tempo final menos tempo inicial. Então, é 1 menos 0. Então, ali eu vou ter 28 menos 20 é 8 dividido por 1. A velocidade é 8 metros por segundo. Mas será que eu vou obter o mesmo valor se eu pegar outra coluna? Vamos fazer o teste aqui, ó. Se eu pego agora a terceira coluna e a segunda coluna, será que eu tenho o mesmo resultado? Olha ali, ó. Sim, ó. Posição final, que é 36, menos a inicial, que é 28. Eu estou pegando essas duas colunas aqui, tá? Então, aqui, ó. Posição final 36, menos a inicial, que é 28. 36 menos 28, dividido pelo tempo, né? Então, o tempo em que eu estou nessa posição, menos o tempo que eu estou nessa posição. Sempre é o tempo posterior menos o instante, né? Um instante posterior menos um instante anterior. Então, nesse caso, eu vou ter aqui, ó, posição final. Nessa posição, ele está nesse instante. Nessa posição, ele está nesse instante. Se eu fizer a divisão, 36 menos 28 é 8. Aqui vai dar 1. 8 dividido por 1 é 8. Olha só, rapaz. Deu o mesmo resultado. E se eu pegar outra coluna? Bem, se eu pegar outra coluna, olha lá. Mesmo resultado. Se eu pego agora outra coluna, essa daqui, a última e a penúltima aqui, ó. Mesmo resultado. Robson, se eu pegar agora essa coluna aqui, né, a última com a segunda, eu vou obter o mesmo resultado? Sim, ó, tá aqui, ó, tu vais obter o mesmo resultado. Então, observe que quando o movimento é uniforme, como é que eu sei que o movimento é uniforme? O texto está dizendo. É só ler o texto com calma. Se o movimento é uniforme, não interessa qual coluna eu vou trabalhar. No mínimo, eu tenho que pegar duas colunas. Mas tu escolhe duas colunas, ó. Qualquer coluna aí tu vai trabalhar. Tu sempre vai ter o mesmo resultado. E eu te provei aí, ó. Te mostrei. Legal? Bem, na letra B, o movimento é progressivo ou é retrógrado? Ei, qual é o sinal da velocidade que a gente encontrou aqui? Não foi positivo? Se é positivo, então significa que o movimento é progressivo. Veja também aqui que na tabela, a posição do objeto se afasta cada vez mais da origem, mas aqui, ó, são valores positivos, né? Olha só, está se afastando da origem. Movimento progressivo, ok? Na letra C, qual é a função horária? Bem, a função horária do movimento uniforme não é essa daqui? Quanto vale a posição inicial? Está aqui, ó, vale 20. Quanto vale a velocidade? Vale 8. Pronto, camarada, é só substituir, ó, resolvido. Montou a equação horária que descreve, então, o movimento desse móvel nesse exercício. Viu como é fácil? É muito simples, quando você tem uma explicação passo a passo como essa. Vamos ver agora o segundo exercício. A função da posição em relação ao tempo do movimento de um ponto material é dada dessa maneira, ó, x de t é igual a 100 mais 20t. Aqui eu mudei de propósito. Por quê? Porque dependendo do livro, ele pode utilizar para a posição a letra S, ou ele pode utilizar a letra X, ok? X de t, ou seja, posição dependendo do tempo, ok? Mas a interpretação é a mesma coisa. Então vamos lá. Na letra A ele pede qual é a posição inicial. Ô companheiro,
Ó, letra B, módulo e o sinal da velocidade. E um instante na posição x igual a 250 metros. Vamos fazer aqui por parte, passo a passo. Primeiro, qual é a posição inicial? É só olhar na equação dada. A equação dada não é posição inicial mais velocidade vezes o tempo? Pronto, matou a letra A, resolveu a letra A. A resposta está na própria equação. Simples, simples. Bem, aí aqui por que eu botei metros? Porque aqui eu estou no sistema internacional. E no sistema internacional a posição está em metros. Beleza? Qual é a velocidade aqui para a gente? Ó, veja que eu tenho mais 20. A velocidade é positiva. Se a velocidade é positiva, então o movimento ali ele é progressivo, ok? Então eu tenho um movimento progressivo. E aí na letra C, qual é o instante em que o objeto vai estar na posição x igual a 250 metros? Espera aí. Qual instante que ele vai estar nessa posição? O que eu tenho que fazer? Ele não está te informando a posição? Pega essa posição e coloca na equação horária da posição. Então, no lugar do x ali, ó, coloca o 250. Apaga esse cara aqui, ó, e coloca o 250. Não está mandando aqui substituir 250? Pronto. Agora é a matemática básica, né? Então, o que você tem que fazer? Esse 100 que é positivo passa para o lado esquerdo negativo, subtrai 250 menos 100, isso vai gerar 150. E aí agora esse 20 que está multiplicando, ele vai passar para o outro lado dividindo. Então, 150 dividido por 20, né, ó, isso vai gerar para mim 7,5 segundos. Tá vendo como é fácil quando se resolve passo a passo? Tenho certeza que você gostou. Vamos para esse terceiro exercício. Nesse terceiro exercício a gente tem dois carros, 1 e 2, se deslocam sobre a mesma trajetória, obedecendo as funções horárias. Então, está aqui S1, o carro 1 aqui, ó, 30 menos 8t, sistema internacional, né? Posição em metros e tempo em segundos. O carro 2, que está aqui, 10 mais 2t. Ele pede, determine a posição de encontro dos carros. Opa, beleza, posição de encontro. Então, eles estão vindo. Observa aqui, ó, que o corpo 1, o carro 1, ele tem uma velocidade negativa. Olha só aqui, ó. Se é uma velocidade negativa, é um movimento retrógrado, contrário à orientação da trajetória, ou seja, contrário à orientação do eixo x aqui, ó. Então, se o meu eixo x positivo aponta para a minha direita, esse carro 1 tem que se movimentar para a esquerda. Como é que eu sei disso? Por causa desse sinal aqui, ó. Ok? Velocidade negativa. Ele está dizendo que o carro 1 se movimenta no sentido oposto ao referencial, ou ao eixo x positivo orientado dessa maneira. Ele se encontra na posição 30. Está aqui, ó, a posição inicial é 30. Por isso que ele está bem aqui, ó, a 30 metros da origem. Está na posição 30. Carro 2, velocidade positiva. Está vendo aqui, ó? Se é positiva, é movimento progressivo. Por isso que o carro 2 aqui, ó, ele está orientado no mesmo sentido do referencial, ó, aqui, ó, do eixo x, olha só. Ok? Beleza. Aí eles vão se encontrar, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, ó. Se encontraram. Viu a simulação? Quanto tempo eles vão ter que gastar para poder sair das respectivas posições onde eles estavam até chegar nessa posição aqui? E que posição é essa? Então vamos lá. Primeiro passo que tem que ser feito é igualar as funções horárias. Por que eu tenho que igualar as funções horárias? Ora, eles não se encontraram nesse local aqui? Eles não estão na mesma posição? Se eles estão na mesma posição, então eu vou igualar essas duas funções horárias aqui, ó. S1 é igual a S2. Eles estão na mesma posição. Quem é S1? 30 menos 8t. Quem é S2? 10 mais 2t. Beleza, agora a gente vai organizar, né? Esse menos 8t passa para o outro lado, troca o sinal. Esse 10 positivo passa para o outro lado, 30 menos 10. E aqui eu tenho 8t mais 2t. Então, 30 menos 10 é 20, 8t mais 2t é 10. Se eu passo 10 dividindo, eu encontro o tempo que vai ser gasto
para eles saírem da posição onde eles estavam até se encontrarem. Ok? Muito bem. Então, que posição é essa? Essa posição que vocês vão encontrar, vocês podem substituir em qualquer uma das duas equações. Então, ó, substituir o instante de encontro em S1 ou S2. Você que vai escolher. Ó, tanto faz. Tá bom? Então, eu vou escolher na posição 2 aqui, ó, na equação do carro 2. Então, eu vou ter 10 mais 2 vezes. Que instante é esse que eu tenho que usar? 2 segundos. Por isso que eu botei 2 aqui. Então, eu vou ter ali 10 mais, aqui vai dar 4, 14 metros. Então, essa posição aqui é 14 metros. É a posição de encontro. Bacana? Viu como é fácil? Beleza, espero que você tenha entendido. Vamos para o próximo aqui, ó. Dois móveis A e B caminham na mesma trajetória e no instante em que disparo o cronômetro, em que eu aciono o cronômetro, as suas posições são indicadas na figura, como você está vendo. As velocidades valem respectivamente. O que significa respectivamente? Eu primeiro falei de quem? Eu falei do carro A, né? Do móvel A. Então, essa palavra respectivamente, 20 e 10 metros por segundo, esse 20 aqui, ó, se refere ao primeiro móvel que eu falei aqui em cima. Então, o carro A tem uma velocidade de 20 metros por segundo. Depois aqui do móvel A, eu falei do móvel B, não foi? Então, o móvel B vai ter aqui, ó, 10 metros por segundo. Ok? Determine o instante e a posição de encontro dos móveis. Então, veja que agora eu não te dei a equação pronta. A gente vai ter que montar. Então, vamos lá montar. Olha só o que vai acontecer. Viu? Eles estavam nessa posição 45 e aqui 15. Eles vão se encontrar. Olha a simulação, olha aí, ó. Se encontraram nessa posição. Que posição é essa? Como é que a gente vai achar isso? Beleza? Então, vamos lá. Ó. Resolução. Construir as funções horárias de cada carro. Então, primeiro carro, o carro A, ele vai estar na posição 15, posição inicial 15. Ele tem um movimento progressivo, então a velocidade é positiva, então mais 20 vezes t. Pronto. Carro B, qual é a posição inicial dele? 45. 45 e a velocidade dele vai ser negativa. Por quê? Porque é um movimento retrógrado. Ok? Então, eu vou ter menos 10t. Pronto, já montei a equação horária deles. Agora, qual é o segundo passo que eu tenho que analisar? Eles não vão se encontrar? Então, eu vou igualar as duas funções horárias. Então, igualando as duas funções horárias, o mesmo esquema que eu fiz antes, eu vou ter aqui, ó, 20t menos 10t vai para o outro lado, mais 10t, 45 menos 15. Isso vai gerar para mim 30t igual a 30, passando o 30 dividindo. 30 dividido por 30 é igual a 1 segundo. Pronto, esse é o tempo que eles vão gastar para poder se encontrar. E em que posição é essa? Substitui qualquer uma das duas equações. Então, eu vou substituir na equação de B aqui. Ó. Então, 45 menos 10 vezes, que tempo é esse? Vale 1. Então, 45 menos 10, eu vou ter ali 35 metros, que é, então, a posição de encontro. Bem aqui, ó. Essa posição vale 35 metros. Bacana? Se eu substituir no corpo A, se eu botar o número 1 aqui, 20 vezes 1 é quanto? 20. 20 mais 15, 35. Encontra o mesmo resultado. Beleza? Gostou da aula aí, ó? Introdução ao movimento uniforme. E trabalhei contigo 4 exercícios, cara. 4 exercícios passo a passo. Então, se você gostou aí, comente aqui, ó, dê o seu feedback, o que você entendeu, se você ficou com dúvidas, e aproveita, se inscreva no canal, ajude aí esse canal a crescer cada vez mais. A sua participação é muito importante, tanto para o canal quanto para mim também. Bacana? Então, um grande abraço aí do professor Robson e aguarda os próximos vídeos aí que a gente vai trabalhar com mais exercícios. Até a próxima.